anamnese. Cara, vai voltar de novo, eu vou voltar sempre, gente, porque isso aqui é a fase prática do Revalida, é o que a gente não pode esquecer. Estrutura da fase prática, tá? E saber colocar os casos dentro dessa estrutura é primordial. E por isso que a gente treina o raciocínio clínico dessa maneira, colocando o tema, o domínio da teoria demonstrado por meio da verbalização dentro de uma estrutura, dentro de tópicos. E não pode faltar domínio de teoria, mas também não pode faltar domínio da estrutura, por isso que a gente sempre trabalha. Então, nosso ponto 1 na anamnese. Aqui eu já vou simplificar mais. Vocês sabem que no segundo tempo eu já começo a simplificar mais o passo 1.1 a 1.5. O que a gente vê? Qual é o motivo de consulta que a paciente chega? Doutora, eu vim aqui para fazer aquele preventivo, aquele exame lá para ver aquele vírus, o HPV, para ver se eu tenho câncer. Pronto, a paciente chega com esse motivo de consulta. Carol, então eu já vou direto fazer o procedimento? Não, a estação ela não vai ser 100% procedimento. Ela gira em torno de uma investigação, até mesmo familiar, para saber quais são os fatores de riscos, até mesmo prévia da paciente. Ela gira em torno de saber se a paciente está em condições de fazer o exame hoje, porque existem contraindicações. A paciente está sangrando, eu vou poder fazer o exame do Papa Nicolau? Não posso. Eu posso fazer o teste de DNA HPV? Perdão, confundi aqui, ó, falando Papa Nicolau, eu não quero mais escutar esse nome Papa Nicolau aqui. Não, a gente não vai fazer, percebe? A gente, Carol, mas eu tive relação sexual ontem. Não pode fazer. Mas usou creme vaginal dentro das 24 horas anteriores que eu vim aqui. Não pode fazer. Então você vai ter que usar tudo isso para investigar. Então presta bem atenção. Se eu peguei um motivo de consulta e a paciente falou para mim, doutora, eu vim fazer aquele exame que você pediu para eu voltar para fazer. O que você vai perguntar para a paciente? Todos esses dados que podem contraindicar a realização desse exame hoje. Você tem que perguntar se teve atividade sexual nas últimas 72 horas. Você tem que questionar a paciente se ela não está com nenhum sangramento ou secreção vaginal. Sangramento, doutora, eu estou menstruada, não pode fazer. Se essa paciente utilizou algum creme vaginal nas últimas 24 horas. Tá bom? Então, a investigação, ela gira em torno de tudo isso. Você tá com alguma queixa, tá com alguma dor abdominal ou dor durante a relação sexual, tá com algum sangramento durante a relação sexual, gira em torno de investigar um pouquinho aquela situação, aquele contexto ginecológico. E, principalmente, os pontos-chave que você não pode esquecer é questionar isso aqui. Agora, eu vou para antecedentes, cara, eu vou ter que seguir os antecedentes ginecológicos e obstétricos em uma estação que eu tenho que fazer o exame do teste de DNA HPV, você vai ter que questionar os antecedentes pessoais e familiares. Você ou a sua família tem alguma doença de base como algum câncer algum câncer do colo uterino? Então, eu estou questionando se ela já teve talvez essa história. Percebe? Além desses aí, cirurgia prévia, internação prévia, tem que questionar também, tem que questionar tudo. Eu cheguei em hábitos, Carol, o que eu vou entrar em hábitos nessa mulher? Todos os hábitos que a gente falou, de dieta, atividade física, alimentação, sono, não pode deixar de perguntar esses hábitos. Fuma, bebe, faz uso de algum tipo de droga, cigarro, tem que perguntar. Mas eu também vou para hábitos de quê? Presta atenção, os hábitos de vida sexual. Tem vida sexual ativa? Tem parceiro sexual fixo ou múltiplo? Faz uso de preservativo? Por quê? Vida sexual ativa, parceiro sexual fixo ou múltiplo, uso de contraceptivo, preservativo, tem que questionar isso aqui. Porque a paciente, primeira coisa que a gente tem que saber, a paciente só tem indicação de fazer o teste de DNA HPV se ela tem o quê? Primeiro critério, vida sexual ativa. Segundo critério, se a paciente já tem maior ou igual a 25 anos. E aí é quando a gente tem que saber o protocolo certinho, porque se a gente não souber o protocolo, como é que a gente vai indicar esse exame, esse teste para paciente? Não consegue indicar. Então vamos entender o protocolo e aqui vem o domínio da parte teórica que eu falo que vocês têm que ter para ir para a fase prática. O teste de DNA HPV é o novo teste que é feito nas mulheres para identificar a presença do vírus. Carol, o que ele tem de bonzão? Vários países já tinham antes do Brasil o teste de DNA HPV. O Brasil estava atrasado. E justamente no dia 15 de agosto, hoje, só que no ano passado, 15 de agosto de 2025, saiu a atualização.
Agora a gente vai usar o teste de DNA HPV, que é muito melhor. Por quê, Carol? Porque o Papa Nicolau, a gente tirava uma porção, o conteúdo da JEC, da junção escamo-colunar, que é onde era a zona de transformação, é onde o vírus do HPV causava o quê? O câncer, causava primeiro as lesões precursoras do câncer do colo uterino. Então a gente fazia o Papa Nicolau, mas o Papa Nicolau ele vê logo o quê? A lesão. Pensem, eu vou fazer uma prevenção secundária, buscando detectar de forma precoce, mas peraí, eu já vou identificar a lesão na paciente? Não seria melhor identificar a presença do vírus primeiro? E se esse vírus causar lesão, meu Deus, mas já vai ter a lesão, percebe? Então o Papa Nicolau não era tão bom por conta disso. A gente já pegava o paciente, já via a lesão precursora do câncer do colo uterino. Aqui com o teste de DNA HPV é um teste que você vai tirar a mesma amostra, só que em vez de ver lesão, em vez de ver ascos, L-sil, H-sil, não, a gente vê a cepa do vírus, a gente vê se tem o DNA do vírus. Então é um teste, não é uma citologia para ver células, para ver a alteração das células, como o Papa Nicolau via. Aqui a gente vê o quê? A gente vê um teste molecular. A gente vê um teste molecular que detecta o vírus do HPV e detecta já a cepa. Qual que é a cepa, Carol? Se é uma cepa cancerígena ou não, se é a 6 e a 11? Se for a 6 e a 11, a gente sabe que esses tipos aqui estão mais relacionados com o quê? Com verrugas, com dilomas. Agora, se for 16 e 18, aí a gente pensa que já são oncogênicos, causam câncer do colo uterino. Então, olha que perfeito fazer o teste de DNA HPV. Então, ele foi introduzido no Brasil para pacientes dentro de 25 anos a 64 anos, com vida sexual ativa. E uma particularidade aqui importante é que se o paciente foi fazer com 60 anos, se a mulher ela foi fazer o teste de DNA HPV com 60 anos e veio negativo, acabou. Você não precisa repetir com 65 anos, porque é até 64 anos. Carol, que bobeira, não é bobeira não, e né? Pode te perguntar, a paciente pode tirar essa dúvida com você. Ela pode questionar quando você dá um diagnóstico, quando você vai para orientações e demandas do médico, tirar dúvidas, ela pode questionar, doutora, se eu fiz com 60 anos e saiu negativo, eu vou precisar fazer de novo? Não, não precisa, porque é só até 64 anos. E em vez de ser a cada 3 anos, igual era antes, agora é a cada 5 anos. E como é que vocês vão fazer a cada 5 anos? Vamos entender aqui o fluxograma. Eu fiz o teste DNA HPV e aí eu detectei um DNA HPV oncogênico. Qual que é o oncogênico? 16 ou 18, ou os dois. Detectei o teste DNA HPV, eu detectei com o teste molecular o tipo oncogênico, vocês vão para onde? Colposcopia direto. Eu não sei se vocês já tiveram esse contato com a realização de uma colposcopia. Na colposcopia, a gente realmente vê o colo do útero. A gente vê se existe alguma alteração ali. No teste de DNA HPV, a gente tira uma partezinha para fazer o exame. Mas na colposcopia, a gente vê se tem lesão. E quando a gente olha a colposcopia, a gente se assusta principalmente quando tem características como aceto branco, mosaico grosseiro, pontilhado, vasos atípicos, áreas suspeitas. Viu alguma dessas alterações aqui? Eles podem te levar ao seguinte raciocínio: olha, tá tendo lesões aqui. E pode ser uma lesão já cancerígena ou não, e eles vão te entregar a classificação. A partir do momento que vem NIC1, a gente acompanha. Cada 6 meses, depois de 6 meses, a gente torna a fazer o teste de DNA HPV. Depois de 12 meses, torna a fazer e depois da periodicidade normal. Pegou NIC2 e NIC3, a gente vai fazer o quê? Conização. O que é a conização? Tem a conização que ela é feita por meio de um bisturi e tem uma forma menos invasiva, que é o CAF. Essa conização é realmente você pegar a porção do colo uterino, vou desenhar um colo uterino aqui, o pontiforme aqui. Vamos supor que tem uma lesão, um aceto branco bem aqui, com mosaico grosseiro, tá vendo vasos atípicos, isso aqui significa uma coisa ruim.
E para fazer a conização, o que vem? Vem com o bisturi, anestesia a região, vem com o bisturi e corta isso aqui. Eu vou cortar isso aqui. E eu envio isso aqui para o anátomo patológico para biópsia. Então, vocês vão ter que verbalizar esse CIVINIC 2 e 3? Vai! Realização de conização, com a exérese da região afetada e envio para anátomo patológico para coleta de biópsia. Porque é por meio da biópsia que eu vou saber se realmente aquela lesão ali era câncer mesmo, porque tinha tudo para ser câncer. Então, a gente já tratou e pesquisou. Se vier o câncer, o que eu vou fazer? Eu envio para o serviço de oncologia. Percebe? Então, esse fluxograma tem que ser seguido. Agora, Carol, não veio 16 e 18. Não veio nada. Não veio nada. O que vocês vão fazer? Repete em 5 anos. Repete o teste DNA-HPV, que é o teste molecular para buscar a cepa do vírus do HPV em 5 anos. Carol, foi detectado, mas não foi o 16 ou 18. Foi o 6, o 11, o 15, o não sei o que mais. Foi detectar tudo lá que eu não sei o que. O que vocês vão fazer? A partir do momento que eu tiver a detecção de outras cepas do HPV, o que vocês vão fazer? Aí sim vocês entram com o método que era o Papa Nicolau, que é solicitar a citologia reflexa. Do mesmo material que você solicitou o teste DNA-HPV, você solicita uma citologia reflexa. E presta atenção, trazendo isso para o contexto da fase prática, vocês vão receber um resultado do teste DNA-HPV que vocês verbalizaram a realização. E ao receber o resultado, se tiver cepa lá, 6, 5, 7, 8, tudo que não seja 16 e 18, solicito citologia reflexa. Citologia reflexa, qual o resultado que vem? Ou vem um resultado em que não tem nenhuma alteração, ou vem aqueles famosos ascos, L-sil, H-sil. E qualquer alteração dessas daqui, não importa se tem H, que antes eu falava com vocês, right, de baixo, então se tem H é baixo risco. Não importa. Qualquer alteração, vocês vão para onde? Colposcopia. Agora, se não mostrar nenhuma alteração, perfeito, não mostrou, eu vou repetir em 1 ano o teste DNA-HPV. Por que, Carol? Porque se não fosse detectado, eu repeti em 5 anos, mas foi detectado, eu fiz citologia, não deu alteração, repete em 1 ano por precaução, para saber se o próprio corpo ele já conseguiu eliminar aquele bichinho que estava ali. Percebe? Pronto, é isso. Carol, tem alguma particularidade que você quer contar pra gente? Tem. A doutora falou aí nos comentários, os Não vou nem falar o resto, eu não gosto de falar palavrão não, viu? Não é de minha índole ficar falando palavrão não. Mas aqui, como é pra vocês aprenderem, eu vou falar. Alguma coisa. Então, 16 e 18. Perfeito. Vocês lembram? 16 e 18, oncogênico. Cara, qual a particularidade que você tinha pra falar pra gente? Paciente imunossuprimido. HIV positivo, por exemplo. Como é que vocês vão pegar esses pacientes aqui? Não só HIV positivo, paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Esse paciente, a partir do momento que ela já tem vida sexual, vocês já podem iniciar. Carol, por quê? Gente, o paciente tradicional, que é imunocompetente, você que não tem doença nenhuma, você que não tem problema nenhum na vida, por que a gente só faz por 25 anos? Carol, mas as adolescentes hoje estão iniciando vida sexual com 13, 14 anos. Olha, eu entrando em polêmica aqui, mas enfim. 13, 14 anos. E por que não vai fazer o teste DNA-HPV nelas? Eu vou esperar o quê? Tô esperando 15, 20, 10 anos para fazer um teste DNA-HPV? A gente espera, sabe por quê? Porque antes dos 25 anos, a gente tem esse entendimento da fisiopatologia, do mecanismo de ação ali do vírus na estrutura do colo uterino, e a gente percebe que o próprio corpo consegue eliminar esse vírus até os 25 anos. Tá? E até o tempo dele causar alguma coisa no organismo, dele se proliferar, causar alguma coisa ali no colo uterino. Então, até essa idade, o que foi visto? Olha, você vai achar o vírus do HPV, porque ela tem vida sexual, a maioria acha, mas o que vai acontecer? Não vai dar nada, porque o próprio corpo vai conseguir conter essa infecção. Tu acha que a maioria, 90% aqui não teve contato com HPV? Teve, só que a maioria das pessoas imunocompetentes conseguem conter o HPV e pronto, não produz doença. Agora, é diferente nos imunossuprimidos, como por exemplo HIV positivo. Sabe por quê? Porque o tempo para esse HPV causar algum problema é menor nos pacientes que têm um sistema imunológico enfraquecido,
débil, tá vendo? Então é por isso que essa paciente iniciou vida sexual, a gente já solicita o teste de DNA HPV. Só que agora é a cada 3 anos. É a cada 3 anos que a gente faz na paciente imunossuprimida. As mudanças são bem simples em relação ao paciente imunossuprimido. Você faz a cada 3 anos e qualquer alteração que venha, não importa a cepa. Aqui no imunocompetente a gente diferenciou pela cepa. Aqui no imunossuprimido não. Qualquer cepa, qualquer alteração, você vai fazer o quê? Colposcopia. Acabou, colposcopia. A cada 3 anos faz colposcopia diante de qualquer alteração. Fechou? É isso. O que mais que eu quero falar para vocês aqui em relação ao teste DNA HPV? Esse tema, quando ele é trazido aqui na fase prática, eles podem querer te abordar os métodos de prevenção. E método de prevenção primária dentro de DNA HPV, dentro do HPV, perdão, é o que? Vacinação. E como que é feita a vacinação do HPV? Meninos e meninas de 9 a 14 anos, dose única. Pronto, acabou, não se fala mais nisso. Dose única, foi a única coisa que teve de mudança nesse tempo todo, que atualizou. A gente fica com tanto medo de atualização, mas é isso. Dose única. Qual a outra particularidade, Carol? Nenhuma, porque antes os imunossuprimidos, as pessoas que tinham algum probleminha ali, HIV positivo, lúpus eritematoso, eles já eram assim, de 9 a 45 anos, agora são 3 doses. Com 3 doses. Percebe? É isso. A imunização é isso. O que vocês precisam lembrar? Sorotipos 6 e 11 causam verrugas, papilomas. 16 e 18 são oncogênicos. A vacina que tem hoje, gratuita pra gente, nessa vacinação, nessa dose única, é a quadrivalente. Quadrivalente, 6, 11, 16 e 18. Acabou. Eles querem prevenir o que aqui? Prevenção primária de condilomas, papiloma, e câncer do colo uterino. É isso que vocês têm que lembrar. Fechou? É isso. E aqui, gente, eu nem entrei nesse ponto aqui não, mas presta atenção. Eu fiz anamnese, o motivo de consulta foi o quê? Eu quero fazer o exame que você falou para eu voltar para fazer, doutor. O que vocês não podem esquecer de perguntar? Isso aqui, as perguntinhas que são contraindicações. Se teve em até 72 horas, não pode ter tido relação sexual. Creme vaginal não pode ter usado nas últimas 24 horas. Não pode estar com sangramento vaginal, menstruada. O que mais de ponto-chave aqui? Tem que questionar a vida sexual ativa, uso de preservativo, parceria sexual, porque dentro do protocolo eu só faço com essa paciente que tem vida sexual ativa, se ela for imunocompetente. Cheguei no exame físico, vocês vão solicitar o exame físico normalzinho, que vocês já sabem, o exame físico geral, neurológico, só que a gente acrescenta o exame físico ginecológico. Cheguei no ponto 3, o exame complementar. Aqui entra a solicitação do teste DNA HPV. E se eles mandaram você realizar, você vai realizar o passo a passo. Carol, veio o resultado do exame complementar. Qual a minha interpretação? Veio 16 ou 18, solicito colposcopia. Veio 6, 11, 13, 14, qualquer outro, eu vou fazer o quê? Solicito citologia reflexa. Vem a resposta da citologia reflexa, perfeito, eu vou agir. Veio qualquer alteração, em um ano veio qualquer alteração, eu vou para colposcopia. Não veio nenhuma alteração, eu vou para um ano repetir de novo o teste de DNA HPV. Fiz isso aqui, recebi o exame complementar, eu estou dando já o meu diagnóstico e pergunto se ela tem alguma dúvida. Respondo quais seriam dúvidas dessa paciente. Doutora, tem alguma forma de isso não acontecer? Tem algum método de que isso não aconteça? Tem. Vacinação, uso de preservativo, enfim. 5. Conduta. Qual a conduta? Direcionada ao resultado. Vocês já sabem, se vem NIC 2, NIC 3 em um ponto que chegou a solicitar colposcopia, colonização, com envio para o anatomopatológico com biópsia, recebeu o resultado, orientações e demandas do médico, que envolvem justamente fazer tudo isso que a gente fez, de encaminhar para o serviço de oncologia, caso já venha um carcinoma, tá? De encaminhar para o serviço de ginecologia, de instruir que ela tá tudo normal, você vai voltar daqui 5 anos para realizar de novo, percebe?
Nesse caso aqui, a gente poderia girar uma estação em torno de fazer o exame, poderia, mas vocês não podem esquecer de seguir toda essa estrutura, porque o que não é verbalizado não é pontuado.